Beleza, pessoal, tranquilo? Aqui de Dreamback novamente, trazendo mais uma videoaula aqui, né, tá, da estratégia épica aqui no mercados futuros. Tô utilizando aqui o mini índice, tá? Você pode fazer no mini dólar aí, qualquer outro tipo aí, né, de mercado que utiliza aí, o chamado candle, tá? Esse tempo gráfico aqui tô utilizando em todas as videoaulas, desde a primeira até a nona videoaula agora. É o gráfico de 2 minutos, tá? Tô aqui no replay, ok? Então vamos lá, topo e fundo, tá? Topos e fundos, né? Dos padrões de alta e baixa. Pô, como assim? Cada padrão, cada, cada padrão de alta e baixa existe um topo e também existe um fundo, tá? Basicamente, o padrão de alta ele vem mais quando você está no fundo, né? E o padrão de baixa ele vem, né, quando você está no topo. Então aqui vai ocorrer o padrão de baixa, tá? Que vai jogar os preços para baixo. E aqui vai ser o padrão de alta que vai estar jogando os preços para cima, tá? Que vai tentar jogar os preços para cima. O que eu quero chegar com isso? Na relação do padrão de alta, que todo mundo aqui já conhece, tá? Vendo aqui as três, ali um exemplo, né, que a quarta vela que vem de baixa, ela não consegue romper essa vela anterior. Então, nada mais nada menos esse aqui já confirmou um padrão forte de alta, porém, onde que vai ser o fundo dele? O fundo dele vai ser aqui, tá? Então aqui a gente vai estar focando nesse exato momento, explicando para vocês como você está entrando num tipo de reversão do mercado, que às vezes o mercado pode te dar uma reversão sem até mesmo estar mostrando um padrão de baixa, tá? Como que eu falo nas outras aulas anteriores. Então aqui o mercado está descendo, acabou formando esse padrão de alta aqui, e apareceu para vocês aí também, né, um exemplo, determinado mercado, determinado momento, o comportamento do mercado mudou, estava caindo e veio o padrão de alta aqui para ocorrer, tá? Para eles tentar, os preços dos compradores tentarem fazer uma reversão para alta. Acontece que você entra comprado aqui, você já tem a quarta vela confirmando esse padrão de alta, mas mesmo assim o preço ele cai, né? Ele cai, vai contra você, você toma aquela famosa violinada. O que fazer, tá, nesse exato momento? Simplesmente você vai pegar uma marcação, vai jogar aqui no fundo, não no pavio, ok, pessoal? No fundo, tá? No fechamento aqui, tá? No fechamento e na abertura, o que ocasionou esse padrão de alta, tá? Então você vai jogar aqui no fechamento dessa vela de baixa e na abertura dessa vela de alta aqui. Então vai fazer exatamente assim que você vai estar fazendo a sua marcação. Depois disso, você vai estar focando na vela que vai estar rompendo, tá? Se caso ocorrer isso aqui, uma vela de baixa rompeu e vier, mesmo que venha uma vela de alta e depois uma vela de baixa, se você arriscar, você pode estar entrando vendido aqui na quarta vela. Por que se você arriscar? Porque o mais recomendado, quando o mercado ele te dá esse tipo de confirmação aqui e o preço não volta a subir, tá? Tem que levar em consideração isso aí, quando o preço não volta a subir, ele te confirmou aqui que o preço reverteu, porque ele acabou rompendo o fundo daquele padrão forte que foi de alta. Então, se ele rompeu esse fundo desse padrão de alta que foi forte, então você pode ter certeza que esse rompimento foi forte, tá? Foi uma reversão forte. Por que uma reversão? Porque aqui o mercado ele tem uma grande probabilidade de acontecer uma queda aí, tá? Mesmo não ocorrendo, tá, o padrão de baixo. Então aqui você pode estar entrando na quarta vela. Então primeiro você vai estar esperando a vela de baixo romper e logo após essas duas velas aqui a gente tem que estar abaixo da sua marcação, tá? Então tem que estar abaixo aí da sua marcação do fundo aqui do padrão de alta. Então mesmo que ocorrer o padrão de alta, ele não pode voltar a subir, ok? Não pode voltar a subir aqui. Se ele romper aqui, aí no caso você vai estar deixando sua compra. Então se você entrou comprado aqui e ocorreu exatamente como que eu estou falando agora aqui, por exemplo, ó, veio aqui uma vela aqui de alta e basicamente aconteceu isso aqui, você vai estar continuando sua compra, tá? Que o mercado tem uma grande probabilidade de voltar a subir lá, ok?
Agora, caso acontecer, né, depois do rompimento, mais duas velas aqui, que não consiga voltar a romper essa sua marcação do fundo do padrão de alta, você pode estar saindo aqui da sua entrada, ok? E estar entrando vendido, porque o mercado ele teve força para estar rompendo esse fundo, ó, tá? Tá? Então basicamente é isso aqui. Então o que acontece? É isso. Vamos agora ir para o padrão de baixa, tá? Então o que fazer para você estar continuando no seu padrão de baixa e o que fazer para você estar se revertendo, ok? Porque às vezes pode acontecer, né, uma coisa rápida aí do mercado e mesmo assim você pode estar tomando uma violinada. Então basicamente aqui é o oposto. Você vai ter seu padrão de baixa aqui, entra vendido, né? Então basicamente aqui você vai estar entrando vendido aqui porque essa quarta vela aqui, mesmo finalizando de alta, acabou fechando dentro do corpo da vela de baixa anterior. Então formou aqui, né, essa sequência de 3 velas de baixa aqui, força, tá? Então força de baixa, ocorreu aqui uma confirmação do padrão de baixa forte, tá? Mas mesmo assim você vai estar deixando sua marcação abaixo aí da sua acima aqui no topo, né, na abertura, tá, no fechamento da vela de alta e na abertura da vela de baixa. Então basicamente ele vai estar aqui bem no topozinho, esquece os pavis, ok, bem mesmo aqui no corpo dela, e a partir daí, se você entra vendido, o mercado volta a subir aqui novamente para testar, tá, essa região de resistência, o topo tanto faz como você utiliza esse nome, para mim é uma marcação. Então se essa marcação for atingida aqui pela essa vela de alta, você já não vai sair, tá? Você vai ter que estar esperando mais duas velas para ver. Caso venha, por exemplo, mesmo que venha uma vela de baixa, só que ela não consiga voltar a romper para dentro dessa marcação e logo após ver uma vela de alta, basicamente o preço aí ele tende a voltar a subir novamente, tá? Ter uma reversão mesmo não vindo um padrão de alta. Tá? Então você tem que ficar muito alerta a isso, porque às vezes o mercado pode te dar uma reversão sem ter que aparecer o padrão de alta. Tá? Então caso aconteça isso aqui, mesmo que venha uma vela de baixa, só que ela não conseguiu romper, você sai dessa sua operação aqui, que você entrou vendido aqui, tá? E aqui você já pode estar entrando comprado, porque essas duas aqui, sem ser que aqui rompeu, essas duas tem que ser acima, tá, da sua marcação. Agora caso que essa vela de baixa ela voltasse a romper novamente a sua marcação, né, do topo aqui do padrão de baixa, basicamente você vai estar continuando a sua venda. Então você não vai finalizar a sua venda, porque o mercado ele tende a voltar a cair, né, a continuar caindo aí, tá? Então basicamente é isso aí. Então se você deu abertura do mercado lá, né, o mercado acabou te dando em um padrão de alta, ok? Então ele te deu um padrão de alta aqui, te deu um padrão de alta, rompendo lá e tal. Um exemplo que você entrou comprado aqui e logo após venha o padrão de baixa, tá? Rompendo, te confirmando lá tudo certinho, tá? Foi aí você for, caramba, o mercado que ele acabou me confirmando esse novo padrão. Você vai sair daí? Não. Como que está tudo pertinho, né? Basicamente você vai estar analisando. Então você vai deixar aqui no fundo a sua marcação desse padrão de alta e aqui você vai estar deixando no topo a sua marcação, tá, da sua vela de alta, a sua marcação do padrão de baixa aqui. Porque caso o mercado, mesmo que ele tenha aqui te mostrado um padrão de baixa, você não vai finalizar sua compra, porque está dentro da sua região de compra ainda. Agora, caso o mercado venha descendo aqui e rompa, você vai estar saindo? Não. Agora, depois dessas duas vier mais duas velas de baixa, tudo bem, você vai estar saindo e vai estar entrando também, tá, nesse rompimento aí, tá? Agora, caso aconteça isso aqui, né, volta uma vela de alta a romper de novo, basicamente isso, né? Aí você vai estar deixando sua compra. Então se você entrou comprado aqui, você vai estar deixando sua compra aí, porque o preço ele tende a continuar a subir, tá? Agora chegou aqui em cima, né? Chegou aqui em cima, o preço ele vem subindo
acaba rompendo aqui, né? Um exemplo, o preço ele acaba rompendo aqui em cima e logo após vem uma vela de baixa, cara, eu acredito a vocês que vocês podem estar entrando vendido aí, tá? Porque você teve uma vela de baixa aqui voltando a romper, então aquele rompimento da vela de alta foi fraco. Agora, caso aconteça, né, mesmo que venham, por exemplo, um exemplo, vem aqui mais duas velas de alta, aí você vai estar saindo mesmo realmente e vai estar entrando comprado. Agora, caso dentro dessa primeira não rompeu, mas a segunda vela aqui ela volte a romper de novo a sua marcação aqui desse topo aqui desse padrão de baixa, aí você vai estar saindo da sua operação comprada, né, que você entrou comprado aqui e vai estar vendido, tá? Você vai estar sendo vendido aqui nesse exato momento, tá? Então sempre que vai aparecer os padrões de alta e baixa, você vai atualizando aí. Então vamos para alguns exemplos aqui, tá? Então basicamente vamos aqui para alguns exemplos, ó. Então aqui você viu que o mercado utilizou, ocorreu que ele te mostrou mais um padrão de alta aqui logo de começo, tá? Então como que estava muito perto dessa marcação aqui, tá? Do pivô, eu vou estar jogando o mercado para buscar esse alvo aqui em cima, pena que ele não foi até o momento, tá? A gente vai ver depois se ele vai lá. Porém, antes de eu estar entrando no nosso padrão, eu analiso como que a minha meta é 500 pontos diário, então eu analiso aqui se é possível, né, tem cabimento para mim estar entrando nessa operação. Então, por exemplo, aqui ó, tem 300 e poucos pontos, beleza, vou estar entrando. Agora, se eu for estar entrando num padrão de alta ou de baixa que vai me comer 500 pontos, eu já não entro, tá? Então, no mínimo, no máximo que eu aceito aqui é 380 pontos, tá? Ó, então, pode ver que já saí lá do fundo dessa vela de alta, desse padrão de alta aqui. Então, por exemplo, uns 380 pontos até vai. Agora, 500 pontos aqui já não, porque já ficou muito caro. Aqui vamos ver, ó, aqui já ficou mais caro, que eu já não entro mais, tá? Então sempre você tem que ficar prestando atenção no que o mercado for fazer, tá? Então até 380 pontos eu dou a minha entrada, compra ou venda, tá? Aqui creio eu que aqui já ficou bem mais barato para mim estar entrando, tá? Então aqui eu já poderia estar entrando. Então você fica tranquilo, que às vezes aí apareceu um padrão de alta, apareceu um padrão de baixa e ficou muito caro, relaxa que o preço ele vai corrigir. Como que corrigiu aqui? Ele ficou muito caro, tá? E aqui ele fracionou para a gente estar podendo entrar. Então eu entro comprado aqui nesse exato momento, pego aqui a minha linha e jogo aqui, ó, tá? Jogo aqui bem no fundinho dela. Pode ver que ela tem um pavio de baixo aqui, ela deixou um pavio, mas não, quero o corpo dela, deixo aqui. Por quê? Caso o mercado venha a testar esse tipo de região exatamente assim, eu vou estar saindo dessa minha operação comprada, eu vou estar entrando vendido aqui, tá? Agora, caso essa vela de alta volte a romper essa sua região aqui de fundo, né, do padrão de alta, eu vou estar continuando comprado, tá? Então tem que prestar atenção nisso aí. E tem que estar muito atento nos padrões de baixa que vai ocorrer. Então vamos ver que a gente consegue achar aqui algum padrão de baixa que não deu nenhum tipo de padrão de baixa. O padrão de baixa aconteceu aqui em cima. Olha só que maravilha. Não é só nessa compra aqui. Só nessa compra aqui deu 1.100 pontos mais ou menos, né? Deu bastante pontos aí. Logo após o mercado ele volta a cair, tá? Então ele te deu aqui um padrão de baixa aqui, tá? O que eu quero passar para vocês aqui? Quando, por exemplo, nem sempre quando você for estar entrando, você entrou comprado aqui, o mercado só vai te dar uma confirmação de uma reversão de um padrão de baixa, que no caso é reversão só lá em cima, ou se você entrou vendido, vai te dar uma reversão de alta, do padrão de alta só lá embaixo, né? Depois que descer 1.000 pontos. Não, isso é muito variável, né? Que o mercado estava excelente, que eu bati a meta de primeira, não tive suor, não tive nada aqui, foi excelente, o gráfico estava excelente aqui para bater a meta, né? Porém, caso aconteça isso aqui, esse tipo aqui, por exemplo, ocorreu aqui o nosso tipo de reversão, né? O nosso padrão de baixo ocorreu aqui, veio as 3 velas, a primeira conseguiu romper o corpo dela e a quarta vela conseguiu confirmar aqui que esse padrão de baixo aqui é um padrão forte, porque essa quarta vela ela não conseguiu romper, né, a vela de baixo anterior, né? Essa vela de alta aí. Então beleza, a gente vai estar marcando nela aqui.
Agora aqui nesse exato momento a gente vai estar procurando algum padrão de alta, tá? Que o mercado fez anterior, tá? Então bem próximo a essa nossa marcação aqui. Então o que a gente tem é isso aqui, ó. Então aqui a gente tem esse padrão de alta aqui feito. Então você tem esse padrão de baixa aqui, certo? Então para o preço ele dar continuidade, né, ele vai ter que fazer, vou estar jogando aqui de duas velas brancas aqui, então ele vai ter que fazer duas velas acima da sua marcação aqui do topo do padrão de baixa, tá? Para ele continuar a subir, ou ele vai ter que estar fazendo aqui, depois do rompimento da vela de baixa, mais duas velas, pode ser de alta ou de baixa, que não pode ter contato rompendo, não pode voltar a romper, tá? Agora esse fundo aqui desse padrão, tá, de alta, essa marcação. Então vindo mais duas velas abaixo da sua marcação aqui do seu padrão de alta, o mercado ele tende a voltar a cair, tá? Então que ele foi tipo uma reversão, aqui seria uma reversão de alta que ele ia voltar a subir, tá? Então basicamente aqui, se você ver, você tem tipo uma compra aqui no padrão de alta, e aqui você tem o padrão de baixa bem colados, tá? E qual que a gente tem aqui? Olha só, você tem uma vela de baixa, ele acabou rompendo essa vela de baixa, acabou rompendo aqui o nosso fundo aqui do padrão de alta, vindo com outra vela de alta, só que ela não voltou a subir, né? Não voltou a romper aqui. Então hoje na terceira vela eu já posso estar entrando vendido para estar jogando aqui, para estar buscando, tá? Essa nossa região aqui, nosso fundo. Beleza, ao longo do tempo o mercado foi nos dando padrões de baixas aqui e depois não deu mais nenhum tipo de padrão de alta, tá? Aqui o mercado ele acabou nos dando outro padrão de alta, tá? Então sempre você tem que estar marcando os padrões anteriores que não foram tocados ainda. Então, por exemplo, aqui o mercado ele nos deu venda, tá? Então você pode ver que essa vela de baixo acabou rompendo o nosso fundo aqui desse padrão de alta, bem bonito aqui também, tá? E as duas outras velas após aqui o rompimento, elas não conseguiram romper, tá? Fechar depois do rompimento aqui desse fundo. Então o preço vai continuar caindo. Veio essa vela de alta aqui também. Aí você teria que estar esperando que mais duas velas de alta para o preço voltar a subir. Também não aconteceu. Então o preço ele vai continuar, tá? A cair, tá, pessoal? Logo após aqui você tem de novo aqui um padrão, tá, de baixa aqui novamente, e logo após você tem só aqui embaixo, tá, um padrão de alta aqui para você. Vamos ver o que o mercado vai estar fazendo. Voltando aqui, vamos ver o que o mercado fez. O ruim quando acontece isso aqui é que você tem que deixar bem rente, tá, pessoal? Tem que deixar bem rente aqui. Ó, vamos ver. Ó, aqui o preço aqui ele deu um pouquinho uma violinada aqui. Você pode ver que esse preço voltou, ó, ele já voltou rompendo aqui, então já seria quase basicamente uma compra, tá, aqui. Infelizmente depois o preço ele volta a cair, te confirmando mais duas vezes aqui a venda, né? Então como que já estava aqui direto nosso alvo, não compensaria estar entrando. Depois disso ele ficou, né, desceu bem pra caramba aqui depois disso, né, desceu bem até. Então vamos ver outros exemplos aqui. Vai ver que a videoaula está muito grande, não tá? Ó, agora vamos ver aqui algum padrão de alta que o preço vai estar fazendo aqui pra gente, tá? Ó, vamos ver aqui, não, se foi, se aqui for um padrão falso de alta, aqui foi um padrão muito esquisito, estranho. Ó, aqui foi um padrão de baixa. De padrão de alta aqui, pessoal, não teve, tá, padrão de alta aqui, tá? Poderia, um exemplo, vou estar marcando isso aqui, eu nem queria fazer isso, mas vou estar marcando isso aqui, esse padrão aqui que ficou meio estranho.
tá? Vou estar marcando esse padrão aqui. Aí a partir daí, né, o exemplo que se fosse aqui esse padrão de alta aqui, acabou formando esse padrão de baixa, um exemplo que a gente entra vendido aqui, né? E você tem esse padrão de alta aqui. Se você ver, basicamente, você entra vendido aqui, o preço aqui de venda ele não consegue romper, né? Então logo após você já tem uma vela de alta aqui, uma vela de alta voltando a romper aquele fundo. Então a partir daí não vale a pena não vale a pena estar continuando vendido, tá? Então aqui no caso entraria comprado, tá? Depois dessa, aí a partir disso aí, depois desse topo aqui, desse padrão de baixa, o mercado acaba rompendo duas vezes, né? Não, quer dizer, rompe duas vezes não, ele rompe aqui e logo após aparecem essas duas outras velas longe aqui da sua marcação. Então você não teve nenhuma vela de baixa voltando a romper aqui, né? Dentro daquelas duas, e a partir daí você entra comprado aqui. Então você já pode estar entrando comprado aqui. Caso volte uma vela de baixa aqui negativo, tá? Aí você vai teria que finalizar a sua operação. Então pessoal, basicamente é isso, tá? Então você vai ter tanto topo quanto fundo em questão ali do padrão de baixa ou padrão de alta. Rompeu ali, espera as duas velas, não voltou a romper novamente ali a sua marcação, ou a primeira ou a segunda, tá? Depois do rompimento, tá? Você pode estar fechando a sua entrada para estar fazendo, para estar batendo no seu alvo. Logo após aqui em cima, só para finalizar mesmo, já está 21 minutos já de vídeo aula. Vamos aqui para o dia 6, ó. Basicamente aqui o mercado, eu não entraria aqui, né? Porque esse padrão de alta aqui foi muito caro, tá dando 500 pontos, mas mesmo assim eu iria estar marcando ele. Não deixa de ser um padrão bonito, tá? O que é um padrão bonito? O padrão verdadeiro, não foi um padrão falso. Pode ver que a quarta vela aqui de baixa, mesmo finalizando de baixa, não conseguiu romper a vela de alta anterior. E a partir daqui ocasionou aqui o nosso padrão de baixa. Então aqui eu entraria vendido, né? Então você pode ver aqui, olha só, ficou muito barato aqui a relação aqui dos nossos top acima do topo. Então eu entraria vendido aqui, tá? E a partir daí eu já ia sair aqui, tá? Eu ia sair porque o mercado ele voltou, né? O mercado ele voltou a subir, e tanto a primeira não conseguiu romper, mas a segunda foi de alta, já conseguiu romper. Então que eu já ia finalizar a minha entrada, tá? Positivo, tá? Ainda positivo. Agora vamos entender o motivo que fez aqui para o mercado estar nessa pindaíba, tá? Você tem que analisar o seguinte: aqueles topos e os padrões, topos e fundos dos padrões de alta e baixa, tá? Então topos dos padrões de baixa e fundo dos padrões de alta, você pode ver que esse aqui ele não foi tocado ainda, tá? Então ele está sendo forte, então você deixa a marcação dele. Caso o mercado voltar a subir, como que ocorreu aqui, né? Aqui, por exemplo, o mercado ele não fez nenhum tipo de padrão de alta anteriormente, tá? Mas caso ele fizesse, você ia jogar nele aqui também, tá? Então que ele teve algumas dificuldades. O único padrão aqui de baixa que foi feito sem ser esse aqui, foi feito esse aqui também, tá? Então esse aqui confirmou, né? Se eu deixo aqui um padrão, uma marcação nesse topo aqui, desse padrão de baixa, você pode ver que ó, o mercado ele fez esse rompimento, ó, mas a primeira que já conseguiu romper, né? Logo após veio aqui de novo dando aquela reversão, ocorrendo aqui o padrão de alta de novamente. Poderia entrar comprado aqui? Poderia, mas que ele teria que confirmar não só o rompimento, como as outras duas velas teria que estar longe dessa nossa marcação aqui. Ele não pode ter o rompimento, tá? Então como que esse padrão aqui de baixa, aqui, esse topo desse padrão de baixa não foi tocado, só foi tocado aqui, todas as vezes que o mercado tocou nessa vela de alta, ele deu continuidade para baixo, né? Não aconteceu nenhum tipo aqui de continuidade para cima. Então foi a queda, tá? Então a partir daí você pode estar atualizando, por exemplo, apareceu um padrão de alta aqui
você vai atualizando, apareceu um padrão de baixa aqui, você já vai atualizando, tá? Então a partir daqui também você já poderia estar entrando, tá? Vendido aqui também, você teve o rompimento e teve as outras duas velas aqui de baixo, que nenhuma dessas duas aqui, mesmo a segunda finalizando de alta, ela não conseguiu voltar a romper, tá? Então o preço aqui ele vai continuar, né? Ele vai voltar a cair. O porquê de tudo isso aqui, tá? Cada padrão, por exemplo, formou esse padrão aqui de alta, tá? Foi um padrão bastante bonito. Você pode ver que a quarta vela acabou finalizando de alta. Então a gente vai marcar ele aqui. Pô, beleza. Mesmo que o preço ele tá subindo, a gente marca ele aqui. Formou também, olha um exemplo que a gente tivesse ter entrado comprado aqui. Só que também formou um padrão de baixa bem bonito aqui também, olha só, né? A quarta vela acabou finalizando de alta, porém ela não conseguiu, né, romper completamente o corpo da vela anterior de baixa. Então, basicamente, poxa, eu vou deixar aqui nesse topo, né? Eu vou deixar nesse topo. Por quê? Se o mercado, se eu entrei comprado aqui, né, e vem uma vela de baixa, igual que ocorreu aqui, e não consegue romper, né, não deixa mais duas velas abaixo da nossa marcação, o preço, né, ter a reversão e voltar a cair, não aconteceu isso. Então vi essa vela de baixa e depois vi essa vela de alta voltando a subir. Então aqui eu continuo comprado. Depois ele veio, formou o padrão de baixa aqui, fui e marquei ele aqui também. Então tanto a relação do fundo e topo são novos, né? O que aconteceu lá atrás ficou lá atrás. A partir daqui ele testou novamente o nosso fundo, porque não teve mais nenhum tipo de padrão de alta aqui. Então vamos continuar com esse aqui ainda. Ele voltou a romper de novo e ver mais duas velas abaixo da nossa marcação. Então aqui eu já poderia estar entrando, né, na terceira vela que eu já posso estar entrando vendido, tá? Para estar buscando esse tipo de região aqui, tá? Para estar buscando esse aqui. Então foi bastante interessante, tá, pessoal? Aqui foi a nossa marcação. A partir daqui você pode ver que acabou mostrando um padrão de baixa, né? Um padrão de baixa aqui também, né? Formou também um padrão de alta aqui também. Olha só, né? Um padrão de alta aqui também. Então você pode ver que o mercado rompeu, que ele continuou a cair, né? Você pode ver que aqui o mercado, essas marcações aqui são muito importantes, ok? Né? Você pode ver o estouro que o mercado dá depois, né? Dá aquela queda. Então vamos dar uma analisada aí também. Essa videoaula vai ficar maior do que as outras, porque poxa, a explicação está sendo top. Na relação desse fundo aqui, o preço ele vai continuar caindo, tá? Então aqui, como que ele já me confirmou, deixa ele quieto. Veio o padrão de alta aqui de novo. Para o preço voltar a subir, ele vai ter que passar pelo padrão de baixa. Até o momento aqui formou esse tipo de padrão aqui de baixa aqui, ó. Então a gente vai estar deixando nele, tá? Esse padrão de baixa mesmo com dois. E você pode ver que todas as vezes que a vela de alta tentou romper, veio, né, as velas de baixa. Se ela não vê na primeira, vê na segunda. Se ela não vê na primeira, vê na segunda. E assim sucessivamente. Por isso que o preço ele despencou, tá? Padrões de alta aqui que você pode analisar. Aqui também foi um padrão de alta. Tá? Aqui também foi um padrão de alta. O preço ele deu uma queda ali brusca, né? Voltou a romper de novo, a cair bastante, tá? Analisando esse ponto gráfico aqui também desse outro dia foi bastante interessante, que o mercado acabou nos mostrando que um padrão de baixa, vamos marcar e vamos estar entrando nele, e a partir daqui o mercado acabou também nos dando um padrão de alta aqui também, né? Então, beleza, entro vendido aqui, tá? E o mercado nem chegou a tocar aqui na nossa região de topo, na nossa marcação aqui do padrão de baixa. Então o preço ele vai continuar caindo. Chegou no nosso fundo aqui, opa, será que os padrões de alta aqui, os preços dos compradores vão segurar os vendedores? Não conseguiram. Acabou rompendo aqui, vendo as duas velas aqui de baixa e chegou aqui embaixo daquele jeito, tá? A partir daqui você já pode estar atualizando o preço. Então aqui, por exemplo, ó, para esse padrão de alta, tá? E vamos ver, vamos estar esperando aqui algum padrão de baixa para a gente estar marcando aqui também. Então ocorreu esse tipo de padrão de baixa aqui também, tá? E vindo com esse padrão de alta aqui também, tá, pessoal? Então você pode ver que
O preço, ele, um exemplo, se você tivesse entrado vendido aqui, você ia conseguir, tá? Porém, o preço, né, de alta voltou a subir de novo, tá? Então, ele vai voltar a subir, tá? Então aqui você já poderia estar entrando comprado aqui para continuar lá em cima. Aqui ele chegando nesse padrão de baixa aqui, segurando, vê as duas velas acima da nossa marcação, então ele vai continuar subindo. Eu atualizo esse padrão aqui de baixa, tá? E aqui o preço ele nos continua, né? Então ele te dá uma reversão aqui nesse fundo, nesse padrão de alta aqui, vindo as duas velas aqui. Você poderia também estar entrando vendido, tá? Então foi bastante interessante isso aí, né? Logo após ali disso tudo acontecer. Tá? Então, primeira, segunda aconteceu e o preço vai continuar a subir. Então, pessoal, essa foi a videoaula.